Eu fiz o que eu fiz, porque eu te amo, de uma maneira que talvez você nunca vai entender. E esse é o canal Motivação Real, uma palavra de ânimo todos os dias para a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu comentário, curta nosso vídeo. Vamos juntos. A história de Joey e Ellie é uma história impressionante. Desde o The Last of Us 1, você vê que Joel foi transformado desde o encontro que ele teve com a Ellie. Você conhece bem a história. Joel era um pai que criava sua filha sozinho, Sarah, e a garota era bem criada e muito amada por seu pai. Um take de flashback que é tido nesse 6º episódio é impressionante, onde mostra Joel, um adolescente, cuidando do seu irmãozinho Tommy, e chega o seu pai, que dá a entender de que era, de certa forma, um pai violento, que batia neles. Todavia, esse pai vem e lhe remete ali como era o seu passado. Ele fala que no passado o seu pai havia quebrado o seu maxilar com o soco, pois vez após vez o batia. Ele disse que ficou muito triste com todo aquele tratamento que seu pai lhe dava, e ele jurou para si mesmo de que quando ele fosse pai, ele jamais faria a mesma coisa. Todavia, ele também castigava com castigos físicos a Joel e Tommy. E Joel indaga o seu pai e diz: "Mas se você sabe que isso o machucava, por que você faz isso com a gente?" E ele lhe responde: "Joel, o jeito que meu pai me tratava não é nem perto o jeito que eu trato vocês. Nem de longe eu faço com vocês o que ele me fazia. E eu sei que talvez eu não trate vocês como vocês gostariam, mas quando você for pai, faça melhor do que eu faço." E Joel sempre carregou isso consigo. Todavia, quando ele perdeu Sarah, seu coração se petrificou, seu mundo tornou-se cinza, e ele já não era mais a mesma pessoa. Ele lidando ali com Tess, teve a oportunidade de conhecer a Ellie, e ele não via Ellie diferente do que uma simples mercadoria. Mas ao longo do tempo, quando ele viu o amor que Ellie tinha, a vida que ela entregava para proteger a Joel, o jeito que ela lidava com ele, renasceu no seu coração novamente o amor que ele tinha por Sarah, e ele, como em um complexo, agora enxergava Ellie como sua própria filha. E o propósito de Ellie era claro. Como ela tinha a imunidade, ela era, de certa forma, a promessa da cura para toda a humanidade. Todavia, Joel amava ela tanto que nem sequer se importou com que a cura fosse extinta, que os meios de cura fossem extintos, mas ele queria salvar Ellie. De certa forma, isso poderia ser levado como algo muito egoísta, mas após ela descobrir todas essas coisas e ter aquele diálogo com ele, ela fala: "Eu vou te dar mais essa chance para que você fale a verdade." Pois ela havia visto no seu rosto a mesma expressão de que ela havia visto há tempos atrás, quando aconteceu aquela questão do Eugene. Eugene havia sido infectado, e Joe diz a Ellie: "Ellie, vai lá buscar os cavalos, eu vou cuidar dele e prometo que eu não vou fazer nada." A mesma frase "eu prometo" que ele havia dito para ela quando ele mentiu para ela a respeito do que tinha acontecido no prédio dos vagalumes. E ela, conseguindo sacar toda aquela questão, vendo aquela figura de linguagem, ela então declara para a mulher de Eugene que Eugene, na verdade, não havia morrido de forma heróica, tirando a sua própria vida, antes que Joel havia finalizado a vida de Eugene, e que ele queria ter podido se despedir dela, que ele tinha tempo, mas Joel, para não machucar o coração da sua esposa, não deixar ali uma situação ainda mais triste, ele tentou amenizar. Ele, de certa forma, foi muito insensível e infantil
nesse quesito, não se importando que a sua verdade fosse inconveniente e pudesse trazer ainda mais dor do que uma ocultação do fato. Enfim, depois de todas essas coisas, Joe e Ellie têm aquele diálogo, o qual é muito chamativo, o qual é muito interessante e se pode tirar muitas lições. Ela pergunta mais uma vez o que então aconteceu, Joe, naquele fatídico dia. E ele lhe diz: Ellie, na verdade ele não consegue nem dizer, mas ela vai perguntando para ele e ele só vai balançando a cabeça e dizendo, sim, fui eu que acabei com os vagalumes, eu dei fim a Marlene, você era a única que tinha a possibilidade de fazer a cura com as suas amostras, com o seu cordyceps que cresce no cérebro, e eu dei fim a tudo isso. E ela então fala, então todo o meu propósito de vida que eu tinha foi tirado de mim por você, Joe. Você é egoísta. Ele disse, eu fiz essas coisas porque eu te amo, e se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa tudo de novo, porque eu te amo muito de uma forma que talvez você jamais vai entender, mas talvez um dia você tenha um filho e você vai entender o amor que eu tenho por você quando você tiver um contato com ele. Nesse dia, Ellie, faça melhor do que eu fiz, pois eu estou tentando fazer o melhor por você. História linda. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que Cristo também nos amou de uma maneira tão grande que ele largou o seu trono no céu para vir aqui na terra e morrer por nós. Diz a palavra, que com bondade ele nos atraiu e com benignidade ele nos amou. Um tamanho amor que nós nem sequer conseguimos compreender. Ele lutaria com todas as legiões. Na verdade, ele lutou contra as legiões, por mim e por você. E podemos fazer até mesmo esse paralelo, de que Joe seria um antítipo de Cristo e que Ellie seria um antítipo da humanidade. De que o sacrifício que ela deveria fazer recaiu sobre ele. E ele acabou no final dando a vida por ela. Porque por ele ter salvo ela, ele acabou ali dando fim à vida do pai da Abby, e a Abby depois voltou para se vingar dele, dando ali sequência à saga, e as histórias ali foram se interligando. Então fica essa lição aí desse episódio fantástico que a Naughty Dog produziu. Está de parabéns, todos os detalhes ali do jogo do 2, as referências do primeiro jogo e as lições de vida que conseguiu transmitir aí de uma maneira impressionante. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, dê o seu like e nós nos vemos na próxima. Elohim abençoe a sua vida e vai!